dar início com a canção do hino 368. Mas eu vou ler primeiro a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 4. Diz assim: E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: O que há em tua mão? E ele disse: Um cajado. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor com o hino 368. Não ao orado. Dá só um tempo, pastor, que eu preciso da bateria aqui. Só um tempo. Tá bom essa altura para você? Mais baixo? Senhor, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Venha abençoar todo o louvor que foi enviado
diante do teu trono, Senhor Jesus, como sacrifício agradável a ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos se sentar. Diácono Joel tem a oportunidade. Salvador Jesus Cristo. Amém. Era o Senhor
nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus pela oferta. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, pela tua graça, pelo teu grande amor, pelo teu Espírito Santo, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, porque nós sabemos, Senhor, que nós nada somos, nada temos e nada podemos fazer, que dependemos, Senhor, inteiramente de ti. Por isso, neste momento, Senhor Jesus, nós queremos oferecer a ti, Senhor, a nossa oferta de gratidão, e rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada casa, cada família, Senhor, sobre o trabalho dos Teus servos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O conjunto Novo Amanhecer vai estar louvando o Senhor e os irmãos podem ofertar ao Senhor. Saúde dos irmãos, com a paz, Senhor. Glória a Deus. Oh,
agradecendo a Deus pela vida da nossa querida irmã Lídia e pela vida da nossa querida irmã Leci, que estão aniversariando. Então eu peço à igreja toda que louva com a gente. A gente vai, as mulheres vão suprir e toda a igreja e os irmãos vão falar: muito obrigado, Senhor. Nós estamos muito felizes. A Lídia está comigo nesse conjunto desde o primeiro dia que começou esse conjunto. Ela sempre me deu uma força para mim. Eu tinha 3 filhos, um perto do outro, morava no Jardim do Lago, não tinha carro. Eu vinha para a igreja a pé e ela me ajudava a eu carregar aquelas crianças, porque eu tive uma pertinho da outra e mais a minha mãe, e a gente vinha cantando do Jardim do Lago até a igreja aqui. Eu sou muito grata a ela e sou muito grata à irmã Leci, que entrou agora no conjunto. Espero que ela fique aqui também por muitos anos. Amém. Vamos louvar então. Não vai esquecer, irmão, vocês vão falar: muito obrigado, Senhor. Glória a Deus.
Nós vamos meditar, irmãos, no texto que eu li no início, em Êxodo 4, a partir do versículo 1. Tema da mensagem é o que tens em tuas mãos. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre Moisés e a libertação do povo de Israel do Egito. Moisés, irmãos, foi um homem que foi escolhido por Deus desde o nascimento. O faraó tinha determinado que todas as crianças, os meninos, dos filhos dos israelitas fossem mortos, mas pela providência de Deus, ele foi escolhido, separado, Deus colocou na mente ali da mãe de Moisés, para que ela escondesse o menino, por um certo tempo, e quando ela não pôde mais esconder, ele foi colocado naquele cesto, E sabia que o nome Moisés vem desse cesto? Moisés foi o nome que a filha de Faraó, a princesa, deu para aquele menino, Moisés significa tirado do rio, Então Moisés vem da história dele. Então Deus preparou tudo ali que ele fosse encontrado eu acho que ela nem imaginava que seria encontrado justamente pela princesa, mas que fosse encontrado por uma outra egípcia, Mas de qualquer forma, pela misericórdia e pela providência de Deus, ele foi encontrado pela princesa. E aí Miriam ofereceu a sua própria mãe, para que ele fosse cuidado, pela sua própria mãe, trabalhou, além de cuidar do filho, ainda ganhou para isso, mesmo naquele tempo de perseguição. Aí a gente vê a mão de Deus agindo. Mas de qualquer forma, depois que Moisés cresceu, ele foi educado em toda a ciência, em todo o conhecimento do Egito, e viveu ali por 40 anos como príncipe do Egito, até que aconteceu dele matar um egípcio, para defender um israelita, e aí ele teve que fugir. E aí, irmãos, ele foi para o deserto, encontrou Jetro, encontrou a sua esposa Zípora, se casou ali no deserto, e ele viveu ali no deserto mais 40 anos, 40 anos no deserto. Ele aprendeu toda a ciência do Egito e depois ele teve que desaprender toda a ciência do Egito, para aprender a ser um pastor no deserto, Mas na verdade, irmãos, todos esses anos de experiência, 80 anos, foram os anos que Deus preparou para que ele tivesse a experiência de conduzir o povo de Israel, sabendo como organizar uma nação, com tudo que ele tinha aprendido no Egito, e também como conduzir um povo por 40 anos, pelo deserto, até que esse povo estivesse preparado para entrar na terra prometida. Mas aí no capítulo 3 de Êxodo, a palavra de Deus diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro no Monte Horebe, que é o monte de Deus. E aí ali, irmãos, ele tem um encontro com Deus. Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente, Só que o que chama a atenção de Moisés é que a sarça, aquela árvore, ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Porque no deserto é comum as árvores pegarem fogo e se consumirem, mas aquela não, ficava queimando e não se consumia. Aí Moisés chegou perto para ver, e quando ele chega perto ali para ver, Deus fala com ele, eu sou Jeová, eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, porque onde Deus está é terra santa. E aí Deus chama Moisés, ele fala assim, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel no Egito, e eu vou libertar o meu filho Israel lá do Egito, e eu vou te enviar. E quando Deus fala isso para Moisés ele começa a dar desculpas, para aceitar o chamado de Deus,
ele começa a dar desculpa. Mas é importante a gente notar que desde o princípio da história, né, sagrada, Deus se vale de pessoas para a realização da sua obra. A obra de Deus se faz aqui na terra através do ser humano, através de nós, através de mim e através de você. Você entende isso? Você acredita nisso? Na caminhada do povo de Deus hoje, o Senhor conta com você também, o Senhor conta com a gente. A sua participação é muito importante. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sou importante, eu não faço nada, não tenho nada de importante para fazer na igreja. Não, Deus tem algo, Deus tem algo para você fazer. Todo mundo que está aqui tem um talento, todo mundo que está aqui tem uma missão na obra de Deus. Mas às vezes a gente fica fazendo como Moisés, inventando desculpas para aceitar esse chamado, para aceitar esse compromisso, de envolvimento maior e mais produtivo na obra de Deus. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Moisés começou a dar desculpas. Eu tenho algumas desculpas que Moisés deu. No capítulo 3:11, ele fala que ele era insignificante. Ele fala assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele olha para a sua limitação, e vê uma impossibilidade. Ele fala: não, eu não sou ninguém, como que eu vou lá e vou fazer isso? O Senhor tem certeza que o Senhor vai me mandar para lá? Eu sou insignificante. Da sua falta de credibilidade, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ninguém ia acreditar. Deus me apareceu lá no deserto. Moisés pensou assim: mas ninguém vai acreditar que Deus apareceu para mim e me mandou ir. Então Moisés ele se sente pequeno demais para ser ouvido no Egito. Da falta de eloquência, ele sempre falava: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, eu não sei como pregar, eu não sei como anunciar, eu não sei como fazer a tua obra. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele fala assim: Senhor, eu já não sabia falar antes de encontrar com o Senhor. Depois que eu encontrei com o Senhor, aí eu fiquei mudo mesmo, de medo. Eu não sei falar, manda outro. Da indisposição de ir, tendo outros mais capacitados para irem. No capítulo 4, versículo 13, ele fala assim: ele porém respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar. Ele fala: Senhor, envia mesmo, salva mesmo, menos a mim, tira eu da lista. Aí eu não estou preparado não, manda outro, manda quem o Senhor quiser, mas tira eu da lista. Aí às vezes a gente não faz isso, Moisés, ele se sentiu mais desajeitado de todos os homens para uma imensa tarefa que Deus tinha proposto para ele. Ele fala assim: existem outras pessoas que são mais capacitadas que eu. Ele fala assim: Senhor, muda de ideia, muda os teus planos, envia outra pessoa. Eu quero ficar de fora, eu não quero me envolver, eu sou incapaz. Ele prefere omitir-se, ele prefere ficar no conforto, e transferir a responsabilidade para outra pessoa. Fala: Senhor, envia outra pessoa, que essa responsabilidade aí eu não tenho. Envia outra pessoa. Ou então ele começa a falar das dificuldades da missão. Ele fala no capítulo 5, versículo 22, ele fala assim: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo e por que me enviaste? A missão é muito difícil. A primeira vez que eu falo com Moisés, com o Faraó, ele aumenta o trabalho do povo e o povo fica mais afligido do que era antes. É uma missão muito difícil. Ou então ele dá desculpa de não ver resultado do seu trabalho, nem junto ao povo, nem junto ao Faraó. No capítulo 6, versículo 12, ele fala assim: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó? E não sei falar bem, novamente ele fala: eu não sei falar bem, nem o povo me dá ouvidos, muito menos Faraó. Eu não estou vendo resultado nenhum. O Senhor falou que ia libertar, já falei com o Faraó e a coisa só está piorando, não estou vendo resultado nenhum. Sabia, irmãos, que tem resultado do que a gente faz para Deus, que a gente vai ficar sabendo só quando a gente chegar no céu? Tem resultado de orações que a gente faz, de palavras que a gente fala,
de caminhos que a gente anda, que a gente vai saber do resultado só quando a gente chegar no céu. Mas Deus, Ele faz coisas grandiosas através das pequenas coisas. Deus faz coisas maravilhosas através das pequenas coisas. E a gente olha às vezes e fala assim: Senhor, não está tendo resultado, para que eu vou continuar me esforçando? Para que eu vou continuar vindo na igreja de domingo? Para que eu vou continuar cantando? Para que eu vou continuar pregando? Para que eu vou continuar ensinando? Para que eu vou continuar orando? Mas eu não estou vendo resultado nenhum. Mas Deus está vendo tudo e Deus está agindo, porque Deus não para de agir. Deus continua agindo, irmãos. Deus age no silêncio, Deus age no oculto. Tem um versículo que até já preguei aqui que fala assim: Deus é o Deus que se oculta. Deus, irmãos, Ele faz as coisas e a gente nem percebe. Deus está agindo e a gente não está nem vendo a mão de Deus agir, até que acontece aquilo que a gente estava pedindo, aquilo que a gente estava orando, aquilo que a gente estava fazendo. Apesar de todas essas desculpas, Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito, e liderar o povo de Israel no deserto até a entrada na terra prometida. Deus endureceu o coração do faraó para que todas as divindades que existiam no Egito, que eram milhares, fossem envergonhadas, para provar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus poderoso. E nós, que desculpas nós temos apresentado para escapar do trabalho que Deus tem confiado a nós? Então a gente está cheio de desculpa, Mas o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Tomando por base esse capítulo 4, o que a gente aprende com o chamado de Moisés, com o caminho que ele tinha com os filhos de Israel? Primeira coisa que na caminhada cristã, irmãos, que nós devemos ter conhecimento, ciência, é que Deus utiliza os nossos recursos. Como eu falei, irmãos, Moisés, ele era... Às vezes a gente, quando pensa em Moisés, a gente não pensa que ele tinha uns 40 anos de idade quando ele encontrou com Deus lá no deserto. Não, ele já tinha 80. Ele já era idoso. No tempo de hoje ele já seria idoso. Naquele tempo ele era jovem ainda. Mas ele era um homem muito experiente. Como eu falei, ele tinha 40 anos de experiência no Egito e 40 anos de experiência no deserto. Mas quando Deus estava ali discutindo com ele, falando: não, é você mesmo, não sou eu, não, é você, eu não escolhi você, não adianta dar desculpa que é você que vai. Deus estava falando isso para ele. E aí chega no capítulo 4, respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, e dirão: o Senhor não te apareceu. Aí Deus olha para Moisés e faz uma pergunta bem simples. Disse-lhe o Senhor: o que você tem na sua mão? E ele disse: um cajado. Deus, irmãos, Ele utiliza os recursos que nós temos. Deus, Ele utiliza o que nós temos na mão. O que Moisés tinha na mão naquele dia? Uma vara. Deus, Ele fala assim para Moisés: Moisés, olha para você, olha o que você tem na mão. Ele não perguntou assim: o que Jétro tem na mão? O que Zípora tem na mão? O que Arão tem na mão? Não, ele não perguntou o que outra pessoa tinha na mão. Ele perguntou o que Moisés tinha na mão. E é interessante, irmãos, que ele não perguntou assim: Moisés, o que você tinha na mão antigamente, quando você estava lá no Egito? Ele não perguntou qual que é a sua experiência lá no Egito, ou qual que é a sua experiência lá no deserto. Não. Ele também não perguntou assim: Moisés, o que você gostaria de ter na mão para você fazer a minha obra? O que você planeja ter na mão para fazer a minha obra? Às vezes a gente não fica esperando assim: se Deus me der isso, eu vou fazer isso para Deus. Se Deus me capacitar, der sabedoria, eu vou fazer isso para Deus. Se Deus me der um dom, me der o dom de curar, eu vou sair pregando e curando. Deus nunca vai te dar. Se você está pensando desse jeito, Deus nunca vai te dar. Porque Deus, Ele olha para você e pergunta assim: o que você tem na mão agora? Qual que é o seu talento, o seu recurso, a sua disponibilidade agora? Porque se você não faz com o que você tem na mão agora, você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. Então a gente tem que olhar para o nosso talento, para o nosso recurso,
e fazer o que está à nossa mão hoje. Quando a gente faz isso, a palavra de Deus diz assim, que quando a gente sai para pregar, os sinais vão acompanhar. Mas não sai para você ver, você nunca vai ver sinal. Se você não sair, você nunca vai ver sinal, você nunca vai ver as coisas acontecerem. Deus, Ele utiliza os nossos recursos, por mais insignificantes que pareçam. Por mais insignificantes que eles pareçam, que eles sejam, que nós consideremos, A experiência de Moisés demonstra, irmãos, que Deus, Ele não chama os capacitados, como diz o ditado, mas Ele capacita aquele que Ele chama. Ele pega você com o talento que você tem, com o recurso que você tem, e utiliza isso. Ele fala assim para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Aí Moisés vai e fala: Senhor, uma vara, um cajado, algumas versões falam cordão, mas é uma vara, a vara que ele usava para um pastoreio, para bater nas ovelhas, para que elas voltassem para o caminho, ou para se defender se aparecesse algum animal, mas era uma vara morta, uma vara seca, era uma vara que um dia tinha sido parte de uma árvore, mas ali era apenas uma madeira morta. E aí Deus fala assim para ele: lança na terra. E ele a lançou na terra, e ela se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Deus fala assim: pega o teu recurso e lança ele na minha presença. E quando lançou, aquele recurso que Moisés tinha se tornou uma serpente viva, poderosa, assustadora, irmãos, que Moisés fugia dela. Moisés corria igual um doido para lá e para cá, fugindo da serpente. Porque quando Deus começa a agir na nossa vida, coisas maravilhosas acontecem, coisas espantosas acontecem. Mas a gente tem que colocar o recurso, lançar a terra, como o Senhor falou. E aí Deus falou para Moisés: agora para de ter medo. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão e toma-a pela cauda. Quem já mexeu com cobra sabe que você nunca pega uma cobra pela cauda. Você pega a cobra por onde? Pela cabeça. Mas Deus fala assim: para de correr da cobra, da serpente, e pega ela pela cauda. E aí Moisés se enche ali da coragem do Espírito Santo, estende a sua mão e pega ela pela cauda, e no momento em que ele toca nela, ela se torna de novo uma vara. E aí Deus fala assim: é com essa vara que você vai fazer coisas espantosas, é com o recurso que você tem na mão que coisas espantosas vão acontecer. E essa vara, irmãos, acompanhou Moisés por toda a sua vida, Foi com ela que os milagres foram feitos lá no Egito, os sinais foram feitos lá no Egito. Foi com ela que, quando o povo de Israel tinha saído do Egito e chegou na beira do Mar Vermelho, Deus falou assim: estende a vara. Estendeu a vara, o mar se abriu. Foi com ela que, quando o povo de Israel teve sede, ela serviu aí até de atrapalho para ele, porque foi com ela que Deus falou assim: fala para a rocha. Aí Moisés pegou e bateu na rocha com a vara, e Deus ficou bravo. Deus falou: agora não era para usar o recurso, agora era para falar, agora era para falar. E aí Deus falou: por isso você não vai entrar na terra prometida. Um descuido dele, bateu ali 3 vezes na rocha, a água saiu, mas aí Deus falou para ele: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Você aprender a obedecer. Irmãos, além dessa experiência de Moisés, a Bíblia fala de muitos outros casos. Lembra do jovem, lá na multiplicação de pães? Estava aquela multidão de gente faminta, e aí Jesus fala assim, o povo falou, os discípulos falaram, Jesus, dispensa todo mundo, manda todo mundo ir para casa para que eles possam ir descansar e comer. Jesus falou: não, dá alimento para eles. E aí eles falaram: mas Senhor, não tem nem padaria, nem dinheiro suficiente para comprar pão para essa gente. Aí Jesus falou: mas o que a gente tem? Aí aparece o jovem lá, com os pães e os peixinhos, e Deus, através do recurso que ele tinha, faz o milagre da multiplicação.
A viúva de Sarepta também, né, quando ela encontra o profeta, ela estava ali um dilema. De um lado, ela fazia o bolo ali, dava para o seu filho, né, para ela e para o seu filho, e eles comiam e morriam, né, ou então obedeciam a palavra de Deus. Eles estavam ali entre duas opções: ou mata o desejo, a necessidade da carne, ou ouve a voz do Espírito, né? Ou dá lugar à carne, né? Faz o que a carne quer, come e morre, ou então obedece a palavra de Deus. Aí ela resolveu obedecer a palavra de Deus, faz primeiro e leva para o profeta, e aí nunca mais faltou pão, né? E faltou azeite ali naquela casa. Eles se alimentaram até que a fome tinha passado. Também a viúva, né, que encontra Eliseu, a viúva de um profeta, e só tinha um restinho de azeite. E aí o profeta fala assim: o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então pega um pouquinho de azeite, né, entra na tua casa e pede vasilhame emprestado para todo mundo, né, pede vasilha vazia para todo mundo e começa a despejar. E aí, quando ela creu e fez isso, quando ela obedeceu, né, as coisas, o milagre começou a acontecer e o azeite se multiplicou na casa da viúva. Glória a Deus. Deus, na caminhada, né, ele aperfeiçoa os nossos recursos, né? Aquela simples vara, né, que Moisés tinha na mão, ela se tornou em uma serpente, né, naquele dia e também posteriormente lá no Egito, diante do faraó. Depois aquela vara foi usada para muitas obras maravilhosas, muitos milagres. Deus, ele pega o recurso que a gente tem, o talento que a gente tem, e ele faz multiplicar. Quando a gente, é o que diz a parábola do talento, né? Quando a gente pega o talento e começa a usar ele, ele se multiplica, e a gente é mais usado na palavra de Deus, né? Moisés, conforme ele foi se dispondo na presença do Senhor, conforme ele foi se colocando na presença do Senhor, o Senhor foi usando ele poderosamente, dia após dia. Isaías e Jeremias também, né? Quando eles foram convocados, né? Isaías falou também: eu não sei falar, né? Jeremias falou: mas eu sou uma criança. E a palavra de Deus diz que o anjo pegou a tenaz, né, lá do altar, e tocou na boca de Isaías, e ele foi capacitado para a missão, ele foi aperfeiçoado. Diante dos desafios da nossa caminhada, das nossas limitações, nós devemos entender que o Deus que convoca, né, o Deus que nos chama, ele sabe as nossas deficiências, sabe as nossas fraquezas, sabe o que nós precisamos, e também sabe, irmãos, o que ele pode fazer através de nós. Deus sabe o que ele pode fazer através de nós. Se depender da gente, a gente não pode fazer nada, mas a partir do momento em que a gente se coloca na presença de Deus, Deus sabe que ele pode usar cada ser humano poderosamente em sua mão. Ele nos usa poderosamente em suas mãos. Quando Moisés obedeceu ao desafio inicial de Deus, Deus fez coisas maravilhosas através dele. E por fim, Deus concede outros recursos através da vida de outras pessoas, né? Na caminhada cristã é isso que acontece, né? Deus, ele distribui talentos, irmãos, a todas as pessoas, né? Deus, a palavra de Deus diz que a um ele deu 1 talento, a outro 3 talentos, 5 talentos, né? E mandou usar, né? E assim, irmãos, lá no Antigo Testamento, lá quando eles foram fazer a arca, o tabernáculo, né, tudo aquilo lá, Deus falou assim: eu capacitei as pessoas, né, com vários talentos aqui, né? Um sabe esculpir, o outro sabe tecer, né, o outro sabe construir. Então chama esse povo, está lá em Êxodo 31, em Números 4, né, pessoas especializadas, equipadas, né, para construir, né, para adornar e para carregar cuidadosamente o tabernáculo durante cerca de 40 anos. 40 anos eles estiveram no deserto e Deus tinha pessoas capacitadas, pessoas habilitadas para fazerem a sua obra lá neste momento no deserto. E assim é também na igreja cristã. Em Romanos 12, versículo 3 a 6, o apóstolo Paulo fala assim: como mensageiro de Deus, dou a cada um de vocês esta advertência:
Sejam honestos na avaliação que fazem de si próprios. Primeira coisa que Paulo fala para cada um de nós: seja honesto na avaliação que você faz de você mesmo. Quer dizer, não se superestime, nem se subestime. Não se ache demais, também não se ache de menos. Seja honesto com a avaliação, veja qual é o talento, qual é o dom que Deus te deu. Analise bem, que as vossas capacidades de julgar sejam temperadas, dirigidas pela própria fé que Deus vos deu. Porque assim como o nosso corpo é formado de várias partes e cada uma tem uma função própria, o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nós somos todos partes dele. Cada um de nós tem uma função diferente de executar. Por isso também precisamos uns dos outros, e uns aos outros nos pertencemos. Deus ofereceu a cada um a capacidade de fazer bem certas coisas. Não existe uma pessoa que sabe fazer bem todas as coisas, mas cada um de nós sabe fazer bem alguma coisa. Alguma coisa a gente sabe fazer bem. E quando a gente começa a fazer essa coisa bem na obra de Deus, Deus vai nos ajudando, vai nos aperfeiçoando, e a gente vai fazendo cada vez melhor. Então o que a gente precisa fazer é se dispor e confiar em Deus. Como igreja, cada um de nós, todos nós somos necessários. Nós somos chamados para servir a Deus. Deus nos criou com diferentes dons, e diferentes uns dos outros. E o Espírito Santo nos capacita com dons diferentes, com o objetivo de, juntamente, utilizando os talentos naturais que a gente tem, os dons sobrenaturais. Lembra que eu falei? Os dons sobrenaturais, irmãos, só vão ser dados a partir do momento que você dá um passo adiante. Não adianta você ficar orando, passar a vida inteira orando que você quer dom de curar, de revelação, de profecia, de sabedoria, dom da fé. Não adianta orar, irmãos. É preciso orar, mas não adianta orar se você não sair, porque os dons Deus dá dons sobrenaturais só quando eles são necessários, e eles só são necessários se você sai lá para a obra. Se você não sai para a obra, fica dentro da igreja trancado, não vai ter dom nenhum, não vai ter manifestação sobrenatural nenhuma, Mas a partir do momento que você sai lá para a guerra, sai lá para a batalha, aí quando for preciso, Deus te dá o dom. Amém? Então a gente ajuda a igreja a crescer, quando a gente é usado por Deus em qualidade e em quantidade. Para a gente concluir, como Moisés, a gente por vezes tem dúvidas, e a gente sempre vai ter as nossas limitações. Por isso que a gente tem que ser honesto, a gente sempre vai ter as nossas limitações. No entanto, a gente pode escolher ser usado por Deus com aquilo que nós temos em nossa mão. Não fala assim para Deus: Senhor, eu vou me preparar, e aí quando eu estiver preparado eu vou me colocar à disposição do Senhor. Não, está errado. Fala assim: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos e o Senhor vai me preparar, e o Senhor vai me usar. Então é assim que a gente tem que fazer. Hoje a gente pode só ficar se lamentando por aquilo que a gente não tem. Pensou se Moisés falasse: se eu tivesse uma carruagem, se eu tivesse um exército, aí eu ia lá libertar o povo de Israel do Egito. Mas Deus falou assim: o que você tem na mão? É uma vara. Então é a vara que você tem que eu vou usar. Quando é o que a gente tem na mão. Precisamos obedecer a Deus fazendo o que está nas nossas mãos e a nossa mão. Deus irá usar-nos nas pequenas e nas grandes coisas, para que mais pessoas conheçam o seu amor, aceitem Jesus e venham fazer parte da igreja, e entrem para o reino de Deus. Então a pergunta que eu te faço hoje é: o que você tem na tua mão? Pega o que você tem na tua mão. Quando Jesus estava lá perto do templo, e os discípulos estavam admirados pela riqueza do templo e pela riqueza das pessoas que chegavam lá, com um saco de dinheiro para colocar lá no ofertório. Aí Jesus falou: esse pessoal aí tem um monte de coisa sobrando aí, não estão dando nada. Agora fica olhando para aquela viúva ali, ela lá chega lá, dá 2 moedinhas, 2 centavos lá, que não valia nada, era trabalho para tirar do ofertório. Aí Jesus falou: ela foi a que deu mais, foi ela que ofertou mais, porque ela deu tudo.
Tudo que ela tinha, ela deu para Deus. Então que a gente possa ofertar ao Senhor, né, a nossa vida e aquilo, os nossos talentos na mão do Senhor. Amém? O conjunto vai louvar o Senhor e em seguida nós estaremos orando e agradecendo a Deus. Eu convido os irmãos a apertar em pé. A gente vai cantar só um louvor bem conhecido. Vamos louvar junto conosco. Diz: não tardará. Oh,
Amém. Glória a Deus. Não tardará, né? Eu quero me preparar. Então, que a gente possa realmente se colocar diante da presença, oferecer a nossa vida, os nossos recursos na presença do Senhor, para que a gente esteja preparado, irmãos. A gente está vivendo, né, os últimos dias, né, os tempos vão ficar mais difíceis, mas vai ficar mais difícil pela facilidade das coisas, né? A coisa vai ficando tão fácil, tão aberta, o caminho vai ficando tão aberto que aí, né, muita gente acaba retrocedendo, né? Mas a palavra de Deus diz assim: a gente não é daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem, né? Permanecem na presença do Senhor. Então, neste momento nós vamos orar, vamos pedir para que Deus venha nos fortalecer a nossa fé e que a gente possa realmente se disponibilizar na presença do Senhor, né? Para que Deus nos use poderosamente aonde a gente estiver, né? Através das pequenas coisas, Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Deixa a oportunidade, se alguém quiser fazer um pedido de oração, tem oportunidade neste momento. Eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer muito a Deus pela cirurgia da mãe. O médico falou que a falha de dela era muito grande, falou que judia bastante porque era grande. Mas ela está, pelo amor de Deus, ela está bem, está em casa. E eu quero muito agradecer muito a Deus os irmãos que oraram. Amém. Amém. Graças a Deus. Novaldo. Foi para a oração por uma pessoa, um sobrinho da ação, tá? O nome dele é Wagner. Esse menino, os pais dele com ele, né? Meu cunhado. Eles ficaram órfãos ali, morando na casa que o pai deixou, mas sempre na vida, sabe? Aí ficou com 3 irmãs, as irmãs não conta. Na época do Covid morreram 2, né? Das irmãs, ficou uma só, como um deles. E há pouco tempo atrás, no Wagner, teve um infarto. E lá para cá não se cuida, sabe? Aquela coisa toda. E agora está pior. Agora tem mulher com pé e osso. E o médico tem que fazer um transplante do coração. Está com pé e osso. Minha cunhada não teve coragem de entrar no quarto com ele. Ela ficou comigo essa semana e está com ela. No outro, Deus. Amém. Possa ir lá na frente, né? Deus possa me dar uma palavra mais uma vez para falar com o menino. Quando eu vou lá, a única coisa que é: tia, ora por mim, tia, ora por mim. Mas não toma decisão para levar a vida, né? Amém. Vamos levar, né? Amém. Vamos orar, né, para que Deus faça uma obra na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Mais algum pedido? Então vamos de joelhos buscar o Senhor em oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, estamos aqui, Senhor, na presença glória,
Amém. Glória a Deus, porque a gente começa a semana, o primeiro dia da semana, né? Na verdade, é o segundo dia da semana, né? Na casa de Deus. E se a gente começa com Deus, né? A gente tem a certeza da vitória. Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana a todos. Amém? Deus abençoe. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Amém. Yeah.
que os diáconos fizessem uma oração para elas, porque elas são uma bênção do louvor. Amém? Irmão Diácono Joel? Irmão Diácono. Verdade. E todos nós. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nesta tarde nós estamos a Ti oferecendo louvor de gratidão a Ti por todas essas coisas. E aqui está as tuas servas, Senhor, a diaconisa, a senhorita. Ó Deus, hoje ela completa